Olá, muito boa tarde. Falamos ao vivo do plenário de Seu Cardoso, sessão plenária desta segunda-feira, dia 9 de junho. Na ordem do dia constam 5 vetos do governador Renato Casagrande a iniciativas parlamentares. Esses vetos precisam ser limpos, precisam ser votados para que os outros itens da pauta sejam apreciados. Entre eles, 2 matérias elaboradas pela deputada Janete de Sá. Uma delas prevê punição contra agentes de segurança da área pública como privada que cometerem violência contra animais. Entre as medidas, curso de reciclagem, treinamentos, avaliação psicológica e até mesmo a possibilidade de cassação do direito à posse ou porte de armamento. Outra matéria de Janete declara o estádio Engenheiro Araripe da Desportiva Ferroviária patrimônio cultural. Acompanhe os trabalhos. A 48ª sessão ordinária híbrida da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que coloquem de pé em sinal de respeito. Romanos, capítulo 12, versículo de 9 a 10. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Glória a Deus. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado ou deputado que deseja fazer pedido de minuto de silêncio. Deputado Dari Pagung. Deputado Danilo Baense, quero primeiro cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o nosso presidente, que está aqui do lado, deputado Marcelo Santos, cumprimentar quem nos assiste pela TV Assembleia, pelas redes sociais, desejar uma boa semana para cada um de nós. Mas também, senhor presidente, quero registrar um minuto de silêncio para a dona Elci Rossi Pagani. Ela faleceu ontem aos 84 anos. Dona Elci deixa os filhos Charles, Valéria, Alessandro, Valesca e Leonardo e os genros. O sepultamento da dona Elci Pagani vai ser realizado amanhã às 16 horas no cemitério do distrito de Baunilha, no município de Colatina. A dona Elci, ela foi professora do município de Colatina, trabalhou muitos anos na Superintendência de Educação do município de Colatina, então deixa um legado, uns serviços prestados para todo o Estado do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Dari Pagung. Agora ouço o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba, pedi um minuto de silêncio, presidente, em razão do falecimento de Camilo Cola Filho, grande empresário e empreendedor, filho do Camilo Cola, nosso comendador da cidade capital secreta do mundo, e que nós tivemos o prazer de ser amigo, de trabalharmos juntos em vários projetos, várias oportunidades na época em que eu servi na então 2ª Companhia do 3º Batalhão, com sede em Cachoeiro de Itapemirim, e ele sempre nos apoiou em todas as demandas. Então, solicitar aí um minuto de silêncio em razão desse fatídico caso e que Deus abençoe, proteja e guarde e console o coração das famílias e também de todos os moradores da região de Cachoeiro de Itapemirim. Obrigado, presidente. Obrigado, Coronel Wellington. Ouço o deputado delegado Danilo Baense, depois o deputado Sérgio Meneghelli, logo após Alcântara Filho. Muito obrigado, presidente Marcelo Santos. Presidente, nós lamentamos aqui o falecimento de Camilo Cola Filho, mais conhecido como Camilinho. Faleceu na manhã desta segunda-feira, aos 69 anos, me soma aí ao deputado Coronel Wellington. Ele era o filho adotivo do Camilo Cola e a dona Inês Massari Cola. Ele cresceu como parte ativa da família, que fundou o grupo Itapemirim, uma das empresas de transporte rodoviário mais tradicionais do Espírito Santo. Camilinho manteve viva a
a história, os valores, a marca e lastimamos a perda de uma figura querida e ligada ao legado da empresa. Que Deus conforte os familiares e amigos. Também, presidente, lamentamos aqui o falecimento do perito oficial criminal Arthur Moreira Santos, que atuava no Departamento de Perícias e Análises em Identificação Criminal da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo. Policial competente e dedicado, Arthur fará muita falta à Polícia Científica e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Meu sentimento aos familiares, amigos e também aí os seus colegas aí da Polícia Científica que estão aqui nas nossas galerias. Finalmente, presidente, eu quero manifestar também o nosso profundo pesar pelo falecimento do jovem Renan da Silva, de 34 anos, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito após um trágico acidente ocorrido na noite de ontem, na Rodovia do Sol, em frente à Pedreira, quando o seu veículo foi atingido por um automóvel. Nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando força e conforto a todos que sofrem com essa perda irreparável. Que Deus abençoe a todos os familiares e conforte. Ok, ouço agora o deputado Sérgio Meneghelli, logo após Alcântara Filho. Senhor presidente, deputados e deputadas, eu queria me juntar também ao deputado Dari Pagum para registrar, pedir 1 minuto de silêncio em memória de Elci Rossi Pagani. Foi uma grande educadora, começou ainda em São Domingos do Norte, quando pertencia à Colatina, sendo ela esposa de Nelson Pagani, como o deputado Dari já disse, mãe de Charles, de Valesca, de Leonardo e de Valéria. Foi uma grande educadora que hoje nos deixou. Fica aqui nossa homenagem póstuma e 1 minuto de silêncio da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Ok, ouço agora o deputado Alcântara Filho. Presidente, eu também me somo aos colegas para pedir 1 minuto de silêncio em memória do Luiz Sorezini, um grande ícone do desenvolvimento da nossa cidade de Aracruz. Luiz Sorezini foi um dos primeiros funcionários da Aracruz Celulose, foi importantíssimo dentro do desenvolvimento da nossa cidade, também contribuiu de maneira importante na Vale e também foi um dos fundadores do Instituto Líderes do Amanhã do Espírito Santo em Ação. Luiz Sorezini deixou um enorme legado para o Estado e também especificamente para nós aracruzenses. Obrigado, presidente. Então, ok, muito obrigado, deputado Alcântara. Por solicitação, então, dos deputados Dari Pagum, Coronel Wellington, Danilo Baense, Sérgio Meneghelli e Alcântara Filho, solicita a todos que se coloquem em posição de respeito para que possamos fazer 1 minuto de silêncio. Muito obrigado. Só comunicar aos senhoras e senhores deputados, na nossa agenda que é corriqueira, uma vez, primeira segunda-feira do mês, que nós mudamos por conta de uma agenda, nós temos mais de 1.200 projetos na pauta e eu pediria aos colegas deputados para que nós pudéssemos prestigiar de igual forma todos que apresentassem 3 projetos para que nós pudéssemos iniciar a tramitação já para votação, cada parlamentar. Nós temos feito isso para poder dar condição de navegar os projetos 3 projetos. Paulo Marcos está aqui, o Casagrande está de home, e os deputados apresentarem 3 projetos para que a Casa consiga fazer o bom debate. Naturalmente, o plenário vai definir se é aprovado ou não a matéria, mas o debate vai acontecer. Nesse momento eu passo aqui a presidência para o deputado delegado Danilo Baense. Muito obrigado, presidente Marcelo Santos. Passaremos agora à fase do expediente. Primeira fase para simples despacho.
Item 1, ofícios número 50/2025 e 107/2025, do deputado Bruno Rezende, indicando a professora Cleide Kelly Tirelo Fernandes Chilotti, da rede SESC de Educação, para fazer uso da tribuna popular no plenário de Seu Cardoso, no dia 9 de julho de 2025, para explanação acerca do projeto Heróis em Ação, Educação Ambiental Interativa em Movimento. Defiro. Os itens 2 e 3 são mensagens de vetos governamentais aos projetos que especificam. O despacho para esses itens é ciente à Comissão de Justiça. O item 4, mensagem 94/2025, governador do Estado, encaminhando resposta ao requerimento de informação 30/2025, deputada Camila Valadão. A deputada Camila Valadão, por cópia eletrônica. Do item 5 ao 25, tratam-se de projetos parlamentares para os fins que especificam. O despacho para os itens 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela presidência. O despacho para os itens 12 e 15 devolva-se ao autor com base no artigo 143, inciso 8º do Regimento Interno, por infringência ao artigo 63, parágrafo único, incisos 3º e 6º, e artigo 91, inciso 1º da Constituição Estadual. O despacho para os itens 7, 9, 19 e 25 a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item 26, emenda aditiva, número 1/2025, deputado Bruno Rezende, ao projeto de lei número 248/2025, de sua autoria, que dispõe sobre a proibição de mutilação e procedimentos cirúrgicos desnecessários em animais no âmbito do Estado do Espírito Santo e da outras providências, junto ao projeto de lei 248/2025. Do item 27 ao item 43, tratam-se de pareceres das comissões permanentes aos projetos que especificam. O despacho para esses itens inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. O despacho para o item 35 a Comissão de Justiça para redação final. Os itens 44 e 45 são requerimentos do deputado Coronel Wellington de recursos contra despachos delegatórios nos projetos que especificam. O despacho para esses itens defiro à Comissão de Justiça. Item 46, requerimento de informação 86/2025, deputado Lucas Polesi, à Secretaria de Justiça, SEJU, solicitando informações acerca de quantas unidades prisionais temos no Estado do Espírito Santo atualmente, classificadas por níveis de segurança, regime de cumprimento e pena, além de número de detentos. Oficie-se. Segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Item 47, pareceres 33/2025, 18/2025, gerado pelo Sistema Digital da Comissão de Justiça e Cidadania, em votação realizada na 4ª reunião ordinária, ocorrida no dia 22/4/2025, conforme ata taquigráfica que concluiu pela rejeição do despacho delegatório do senhor presidente da mesa diretora do projeto de lei 641/2023, deputado Lucas Polesi, que dispõe sobre medidas de prevenção e assistência às vítimas de desmoronamento e deslizamento de terra no âmbito do Estado do Espírito Santo. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria seguirá sua tramitação normal. Se o parecer for rejeitado, o projeto será arquivado. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovado. Os itens 48, 49 e 50 são requerimentos para cancelamento e transferência de datas solenes. Em discussão, os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Do item 51 ao 62, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovadas todas as indicações das senhoras e dos senhores deputados. Perdão, deputado Coronel Wellington, pela ordem. Obrigado, presidente. Nós gostaríamos de agradecer todos os senhores e senhoras deputados que votaram a favor. A indicação número 59, ela, pelo número do sistema, é 940/2025,
trata da criação de um programa estadual para capacitação dos conselheiros tutelares no âmbito do Estado do Espírito Santo. Capacitação necessária, na qual o último evento que teve da Esfera do Conhecimento, em parceria Assembleia Legislativa e Associação dos Conselheiros Tutelares do Sul do Estado do Espírito Santo, foi muito proveitosa, com a participação maciça dos conselheiros tutelares da região aqui da Grande Vitória, região Norte, região Sul, e nós entendemos viável essas capacitações para levar conhecimento técnico jurídico aos conselheiros tutelares do Estado do Espírito Santo, que com certeza irão ainda mais aperfeiçoar sua forma e a condução de toda a ocorrência em que tiver necessidade deles estarem indo presencialmente ao local e dando assim, os avanços, os encaminhamentos necessários. Então fica aqui nosso agradecimento a todos os senhores e senhoras pela aprovação dessa matéria importante. Eu tenho certeza que eles irão agradecer imensamente, assim como a sociedade capixaba, que usufrui diuturnamente da prestação de serviço desses conselheiros que têm prestado relevante serviço à sociedade capixaba. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Antes de passarmos aqui à fase da ordem do dia, eu quero aqui saudar os 21 alunos da Escola São Domingos. Nós temos aí na nossa galeria 21 alunos da Escola São Domingos de Vitória. Professores Diego Cabral, Coral e professora Amanda, é isso? Prazer muito grande recebê-los aqui nessa casa. Olha lá, vocês estão sendo transmitidos aí para todo o Estado do Espírito Santo. Nós estamos numa sessão ordinária da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Aqui são 30 deputados, eu sou o deputado delegado Danilo Baense, segundo vice-presidente. Aqui nós temos o deputado Marcelo Santos, que é o presidente, e os demais colegas que estão aqui nesse plenário. Passaremos então agora à fase da ordem do dia. Antes de ler o primeiro item, fazer apenas uma correção. O despacho para o item 20 é junte-se ao projeto de lei 252/2025. É isso, Marquinhos? Beleza, Marquinhos, obrigado. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, do veto total ao projeto de lei 517/2024, de autoria do deputado Coronel Wellington, que dispõe sobre o trânsito de animais domésticos em condomínios no âmbito do Estado do Espírito Santo, publicado no edital do dia 1/9/2024, mensagem de veto número 42/2024, publicado no edital do dia 29/11/2024. Houve empate na votação do parecer oral do relator da Comissão de Justiça, que foi pela manutenção do veto total e na forma do regimento. A matéria foi sobrestada na 40ª sessão ordinária híbrida do dia 4/6/2025. Convoco os membros da Comissão de Justiça para que a votação do parecer oral do relator, que foi pela manutenção do veto total, seja novamente realizada em razão do empate ocorrido na sessão anterior por 3 votos favoráveis e 3 votos contrários. Senhor presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, todas as deputadas. Esse veto total ao projeto de lei 517/2024, de autoria do coronel... Está ouvindo, não? Eu gostaria de pedir para melhorar o som. Projeto de Por gentileza, Luciano, o som do deputado Ari Pagum está muito baixinho. Dá uma melhorada aí, por favor. Projeto de lei 517/2024, de autoria do coronel Wellington. Na última reunião, quarta-feira passada, a Comissão de Justiça, através do nosso colega deputado Fábio Duarte, já relatou, e pela manutenção do veto, eu gostaria... Deu empate na quarta-feira passada, eu gostaria de colher os votos novamente na Comissão de Justiça, e eu não vou colocar em discussão, porque já teve discussão. Então, como vota o deputado Mazinho dos Anjos? Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, deputado Capitão Assunção.
Contrário, deputada Raquel Lessa. Com relator, deputado Alain Ferreira. Com relator, deputado Lucas Polese. Justiça. Lucas Polese não se encontra no momento. Deputado Fábio Duarte foi o relator. Eu também acompanho. Então, aprovado a manutenção do veto contra um voto do deputado Capitão Assunção. Devolvo à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagung. Eu coloco o veto em discussão. Pela ordem, presidente. Deputado Coronel Hélio para discutir. Presidente, senhoras e senhores deputados, esse projeto foi aprovado aqui pela Assembleia Legislativa e, estranhamente, o governo vetou um projeto que é de interesse público, inclusive com a manifestação dos condôminos de várias empresas, vários representantes dos condomínios do Estado do Espírito Santo, para nós darmos legalidade ao que já é feito hoje, não é? De trânsito de animais domésticos em condomínios de uma forma respeitosa, com vacinação, com os devidos equipamentos. E aí o governo, eu acredito pela manifestação da PGE, acabou acompanhando a manifestação, que é uma manifestação jurídica, mas sem o entendimento do que acontece no dia a dia, das famílias, das pessoas que precisam desses animais, e às vezes tem os animais, como é que eles transportam em segurança, de uma forma digna, para dar dignidade inclusive para os animais. Então a gente pede que os senhores e senhoras que entendem que essa matéria é uma matéria relevante, que vai fazer diferença para os condôminos, para os animais, a qualidade de vida, inclusive, dos animais e das pessoas também que investem seu recurso, seu tempo para cuidar desses animais, que tenham esses animais, inclusive, como os seus companheiros, e muitos dos idosos, das pessoas que têm esses animais, possuem eles nos condomínios, eles vivem esses animais. E nós precisamos derrubar esse veto para dar condições de qualidade de vida, tanto para os proprietários quanto também para esses animais. Então, nós pedimos que votem contra a manutenção do veto. Muito obrigado, deputado Coronel Hélio. O deputado Vangil Leite também quer discutir. Gostaria de discutir a matéria, senhor presidente, como líder do governo. Esta é uma matéria em que se pese a importância da mesma. É uma matéria que, sobre o prisma jurídico-constitucional, ela compete privativamente, ou seja, ela é competência da União, visto que direito civil, como diz o artigo 22 da nossa Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre o mesmo. Então, nesse contexto, essa matéria que prevê a livre circulação de animais domésticos nos condomínios, ela acaba resultando, mesmo que, obviamente, esse não tenha sido o objetivo do autor da matéria, em usurpação de uma competência legislativa que é somente da União. Então, até porque uma matéria condominial, obviamente, é de natureza civil. Portanto, senhor presidente, eu gostaria, nesse caso, de encaminhar pela manutenção do veto, devido não ao mérito da matéria, mas devido à inconstitucionalidade da mesma, eu vou sugerir aos pares da base, e obviamente a todos os pares, que o veto seja mantido pelo voto sim, não é isso, senhor presidente? Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os deputados que votarem sim mantêm o veto, os que votarem não, rejeitam o veto. Vou autorizar a abertura aí do painel para votação. Alcântara Filho não registrou ainda, deputado Alexandre Chambinho. Os deputados que votarem em si mantêm o veto. Quem votar não, derruba o veto. Deputado Bispo Alves não votou. Deputado Denil Silva, por gentileza. Deputado Dr. Hudson Leal.
Deputado Pablo Muribeca, também não registrou. Senhor presidente, eu votei não, acompanhando a deputada Janete, porque ela é especialista no tema. Convive aqui na Assembleia há muitos anos defendendo. Se ela fala não, provavelmente tem uma lógica muito grande. Então, Janete, sem desmerecer o coronel, o projeto, mas o seu voto também me orienta, tá bom? Enquanto o deputado Sérgio Meneghelli. Que eu votei não em respeito à Janete, ao trabalho que ela faz, a dedicação do coronel Wellington. Gente, isso é num condomínio, é coisa privada. Eu estudei direito, eu não vejo inconstitucionalidade. Com todo respeito ao governo do Estado, eu acho que é um projeto que só vem realmente proteger os animais e seus proprietários, principalmente nos condomínios. Obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Deputado Deninho Silva, por gentileza, registrar o voto. Deputado Alcântara Filho, deputado doutor Hudson Leal. Nenhum outro deputado se pronunciando, eu vou encerrar aqui a votação e anunciar o resultado. São 22 presentes, uma abstenção, 18 votos, 6 não e 11 sim. E faz o resultado, fica mantido o veto, comunique-se ao governador do Estado. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, mais uma vez, nós começamos a nossa sessão, a gente vê a galeria repleta, vai fazer 2 anos e meio que nós estamos aqui, eles estão pedindo a regulamentação, é o salário mais baixo, mais vergonhoso do Brasil, é do Espírito Santo. A gente vê falar que o Espírito Santo é transparente, está seguro, está isso, mas como explica uma polícia científica ser tratada com tal tamanho de desrespeito? Parece que eles viraram objeto, não sensibiliza, a gente não vê nenhuma manifestação do governo do Estado em favor dessa cláusula. Eu imagino o senhor, que é da Polícia Civil, coronel da Polícia Militar, capitão Assunção, como vocês ficam envergonhados de ver uma categoria tão importante. A gente sabe que a maioria dos crimes sem a polícia científica não são resolvidos. Então, mais uma vez, fica o apelo ao Palácio Anchieta, que sensibiliza com esses profissionais que só estão pedindo respeito e condições de trabalho. Muito obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Tem 2, discussão única, nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, o veto total ao projeto de lei 363/2021, de autoria do deputado Hudson Leal, que institui o passaporte equestre da outras providências, publicado no Diário Digital do dia 20/7 de 2021, mensagem de veto 43/2024, publicado no Diário Digital do dia 29/11/2024. Deputado Denis Pellegrini. Aqui está meu voto do veto. Sim, no anterior está registrado aí. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Eu convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria, com a palavra o deputado Dari Pagundi. Senhor presidente, recebo aqui o veto total ao projeto de lei 363/2021, de autoria do deputado Hudson Leal, que institui o passaporte equestre e dá outras providências. Eu estava analisando aqui, senhor presidente, a justificativa do veto e, na verdade, a Procuradoria do Estado, também ouvindo o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, ele manifestou em diversas orientações. Eu só gostaria de ler o item que o IDAF diz que guia de trânsito animal é um documento obrigatório em todo o território nacional, instituído pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, devendo ser emitida de acordo com a intimação normativa 09 de 16
de junho de 2021. Então já existe um guia para, principalmente para transportes animais no Brasil, incluindo o Estado do Espírito Santo. Essa é a justificativa da nossa Procuradoria-Geral do Estado, e o nosso parecer, senhor presidente, é para acompanhar a manutenção do veto total ao projeto de lei 274/2024. Coloco o veto em discussão. Não havendo quem queira discutir. Oi, presidente. Pela ordem, quero discutir sim. Deputado Zé Preto. Presidente, esse projeto de lei ele já foi vetado apresentado pelo Lucas Polese, ele foi vetado. Esse projeto hoje, pelo colega Hudson Léo, está sendo vetado. Eu peço assim, eu já pedi ao líder do governo, o Vandinho, eu peço uma atenção, porque isso que eles falaram aí, que o nosso presidente falou aí, há sim uma compreensão totalmente errada. Todos os estados desenvolvidos, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Roraima, Rio de Janeiro, Minas Gerais, já está liberado o passaporte equino. Passaporte equino, ele vai atender aquelas pessoas, não vai infringir a lei, vai atender aquelas pessoas que têm dificuldade de acessar, porque isso aí, quando pega o passaporte equino, a pessoa tem que vir no IDAF, ele dá um transtorno maior para ele. E quando os estados desenvolvidos mesmo, está dando facilidade para o produtor, facilidade dele tirar. Tira na internet. Não tira na internet, que interior praticamente não tem internet. Eu já conversei com o governador, já falei com o líder para conversar. Será que o Estado do Espírito Santo, que é um Estado desenvolvido, fala que é um Estado que quer evoluir, nós vamos ser o último a aprovar esse projeto? Eu peço ao governador que traga, eu também já tornei protocolar um projeto. Isso aqui é um pedido de mais de 10 mil produtores do Estado do Espírito Santo. Isso aqui não é só criador de cavalo, não, e de ovino, equino, aves, suínos, tudo. Isso vai favorecer a nossa classe de baixa, média e alta produção. Isso vai dar facilidade, isso não vai infringir a lei. Eu não entendo porque há uma pressão do IDAF a não aceitar esse projeto, e o governo insiste nisso. Não ouve os produtores, não ouve quem precisa, e acaba atendendo uma categoria que quer ali tirar exame e ganhar dinheiro. Será que o novo governador fala que a nossa saúde financeira está sanada, nós estamos correndo atrás de pequenininho para arrecadar e tirar do produtor? Isso é inadmissível. Não aprovar um projeto desse aqui. Está de parabéns todos os deputados. Toda vez que passou aqui, os 30 deputados votou. Aí chega para o nosso governador, eu acho que ele não tem conhecimento de causa, ele está sendo induzido pelo setor IDAF e alguns médicos veterinários que não estão nem aí para produtor. Eles estão olhando pelo bolso dele e a arrecadação. Eu tenho certeza que o governador não deve estar olhando por isso aí, porque é uma fatia tão pequenininha que não era para estar debatendo. Já pegou o projeto de lei do Lucas Polese. Falei, governador, manda para cá o seu projeto. Agora veta o mesmo projeto de 2021. Nós éramos para ter sido o primeiro estado a fazer isso. Já tem 13 estados de federação que já fez. E tem mais 5 em análise. Será que nós vamos ser o último líder do governo? Leva essa consideração ao nosso governador do estado, que pensa muito em desenvolver o nosso estado, desburocratizar. Então isso aí é uma burocracia muito grande para quem precisa. Então assim, é inadmissível estar vetando um projeto tão importante desse para os produtores rurais do estado do Espírito Santo. Presidente, Continua em discussão, com a palavra o deputado Lucas Polese. Presidente, só reforçar as palavras do Zé Preto, que foi brilhante aqui nas colocações. É um projeto que, para um estado com boa saúde financeira, como é sempre argumentado, não deveria trazer impacto algum, fazer diferença nenhuma, principalmente porque desburocratiza e facilita a vida do pequeno, o cara que tem mais dificuldade para ir na sua cavalgada, para ir na sua apresentação cultural. Enfim,
mais um argumento que reforça é que todos os estados agropecuários do Brasil, isso já é uma realidade. Então, por que não o Espírito Santo, um estado também que o agro representa muito, não só da nossa economia, mas da nossa cultura também, das práticas do nosso povo. Cavalgada é uma coisa tão comum aqui no nosso estado, em qualquer município você vai ver. Então eu não vejo qual o problema em fazer esse pequeno aceno para essa classe que precisaria tanto de uma coisa como essa, né? Então reforço o pedido do deputado Zé Preto, que foi muito feliz nas suas palavras. Continua em discussão, deputado Vandinho Leite. Senhor presidente, eu já gostaria de iniciar reconhecendo o mérito da proposta do deputado Hudson Leal e principalmente do deputado Zé Preto, que acompanha de perto essa causa, e dizer aos parlamentares o seguinte: o único problema é que ela é uma matéria que teve como sua origem um parlamentar, e ela gera obrigações para o Poder Executivo. Então, nós que estamos aqui na Assembleia, claro, tem alguns deputados que são de primeiro mandato, mas que já estão craques aqui no andamento das matérias dessa casa, e obviamente muitos também de vários outros mandatos, nós temos a consciência de que não pode-se uma matéria com origem no Legislativo gerar atribuições para o Poder Executivo. Então, eu conversei agora com o deputado Zé Preto, me colocando à disposição na interlocução para que o Poder Executivo, como nós já vimos aqui durante vários momentos nessa casa, para que o Poder Executivo possa encaminhar a matéria para aqui e aí sim resolver essa questão do passaporte equestre que foi originado dessa matéria nesse momento do deputado Hudson Leal. Então, eu gostaria de pedir à base, e aos demais parlamentares também, para que nesse momento a gente mantenha o veto, mas fica o meu compromisso como líder do governo e, obviamente, em conjunto com a Casa Civil, que a gente possa afunilar esse debate e o próprio IDAF encaminhe a matéria para esta casa. Deputado Zé Preto, me somo a Vossa Excelência nesse sentido, como parlamentar e liderança do governo, mas no sentido do apoio da liderança do governo, porque eu sei que é uma bandeira que Vossa Excelência, o deputado Hudson e outros parlamentares dessa casa acompanham muito mais de perto, inclusive, do que eu. Em votação, como voto deputado Mazinho dos Anjos. Com relator, deputado João Coser. Com relator, deputada Raquel Lessa. Com relator, deputado Capitão Assunção. Contrário, deputado Alain Ferreira. Com relator, deputado Lucas Polese. Lucas Polese. Contra o relator, 7 votos. 7 votos na Comissão de Justiça, 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Devolvo à mesa diretora. Muito obrigado, deputado Dari Pagung. Coloco em discussão o veto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem sim mantêm o veto, os que votarem não rejeitam o veto. Com a palavra, deputado Vandinho e depois o deputado Coronel Ed para fazer encaminhamento. Senhor presidente, através dos fatos que eu já mencionei anteriormente, eu gostaria de encaminhar a votação pelo voto sim como líder do governo pela manutenção do veto. Obrigado, deputado Vandinho. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós vamos indicar voto não a essa matéria, em razão de que essa matéria é expressão da necessidade de todos os pecuaristas do Estado do Espírito Santo, e nesse momento se nós votarmos sim, nós vamos estar votando contra esses pecuaristas que representam um desenvolvimento e uma parcela significativa de geração de emprego e renda do Estado do Espírito Santo. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Autoriza aí a abertura do painel para que nós possamos registrar o voto. Deputado Alexandre Chambim, por gentileza, registrar o voto. Deputado Bispo Alves. Deputado Denil Silva, também registrar o voto. Deputado Engenheiro José Esmeraldo, por gentileza, registrar o voto. Deputado Gantini. Deputado Lucas Polese. Deputado Marcos Madureira.
deputado Pablo Muribeca e deputado Sérgio Meneghelli. Vamos anunciar o resultado. Aí, nós temos 25 deputados presentes, 22 votos, uma abstenção, 15 sim, 6 não. Em fase resultado, fica mantido o veto, comunique-se ao governador do Estado. Item 3, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual. Pois não. Quero justificar meu voto. Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Eu quero acreditar, líder e vice-líder do governo, que essa pauta vem para cá através do governador para nós votar. Porque eu acho que o governador não tem a dimensão da importância que isso é para o produtor rural do nosso estado do Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele não sabe, porque ele está ouvindo aí o pessoal do IDAF, que muitos, não todos, a gente tem que ressalvar, mas tem muitos que gostam explorar o produtor, o pequeno produtor, que aqui nós não estamos falando de grande escalão, nós estamos falando de um pequeno que enfrenta, Danilo, dificuldade, porque para tirar um GTA, uma guia de GTA, ele tem que deslocar do interior dele, ir para a cidade, para deslocar. Isso aqui nada está infringindo a lei, vai ter que ter o exame, vai ter que ter tudo, é só ter o GTA. Eu não estou entendendo por que o governo tem uma dificuldade de aprovar essa lei. Eu não estou entendendo. Eu estou votando não, porque eu não posso votar sim de um projeto que eu tenho conhecimento de causa e eu sofro por isso. Eu tiro o GTA da minha propriedade. Então eu estou votando não, que eu não posso ser covarde de votar num negócio que o espinho está entrando na minha costela ou está entrando no meu pé. Porque isso aí é prejudicial ao produtor rural nosso do estado do Espírito Santo, e não é pouco, porque a dificuldade não é todo lugar que a gente tem internet para a gente tirar a GTA da internet. A gente tem que ir na cidade tirar no IDAF. Eu entendo, peço ao líder que peça o governador com urgência para encaminhar o projeto para cá e não ficar vetando o projeto de magnitude importante igual essa aqui, que está passando aqui na casa e tem votado. Quando vem para votar, os 30 votam favorável, que sabe que é importante. Quando o governo manda para cá, eles reverte o voto e vota contra. É inadmissível um projeto tão importante para o produtor rural, cobra muito de mim disso, e eu quero que vocês lembrem de quem está votando contra e está botando dificuldade no nosso estado do Espírito Santo. Muito obrigado, deputado Zé Preto. Com a palavra, deputado Sérgio Meneghelli. Senhor prefeito, senhor presidente, o deputado Zé Preto foi muito feliz em dizer que quando o governador veta esse tipo de projeto, alegando que não é competência do legislativo, ele poderia ter um relacionamento mais amigável e ele encaminhar esse projeto para cá, porque ele encaminhando o mesmo projeto é constitucional. Mas o que está acontecendo? Qualquer projeto de lei que a gente faz, se precisar gastar em um aparelho de exame simples, o governador veta e fica por isso mesmo e não há avanço. Então, o que ele vetar, já que ele está alegando que é inconstitucional, ele deve fazer se tornar constitucional em respeito aos deputados e manter para cá. Porque agora só vê vetar, enquanto isso está indo para gaveta e a gente não vê novas leis para ajudar o Estado do Espírito Santo. Fica um pedido à Casa Civil, ao governo do Estado, quando ele vetar um projeto de um deputado que não cria despesa, como se fala, o mínimo, que ele, em respeito à Assembleia, faça o projeto e manda para cá, e aí realmente nós vamos atender principalmente o produtor, porque a gente vê que tudo que é ligado ao produtor rural aqui nessa casa é vetado. Obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Deputado Lucas Polese. Votei não a esse veto pelos motivos já explicitados
E reforço também o pedido, tenho certeza que o deputado Hudson não se importa de ser pai desse projeto, assim como eu, Zé Preto, que lutamos juntos, que também já estamos nesse embate já há muito tempo, Coronel também defendendo junto. A gente não se importa de ganhar crédito nenhum nisso não. Se o governo mandar esse projeto saindo de lá do Palácio, vamos ter o maior prazer em votar aprovando, porque o nosso interesse aqui é defender justamente os interesses do setor agropecuário do nosso estado, que vem sendo tão esquecido aqui, né, pelo Palácio Anchieta. Obrigado. Obrigado, deputado Lucas Polese. Pela ordem, deputado Coronel Wellington. Nós votamos não, fizemos a orientação do voto não no plenário e também concordo com o que os meus colegas que me antecederam falaram, presidente. Então é inadmissível que nós tenhamos votação por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa, no plenário, o governo veta um projeto e as mesmas pessoas que votaram sim, agora estão votando não, sem nenhuma convicção que possa estar dando um desfecho realmente de legalidade do projeto. Se o projeto era legal antes, por que está sendo ilegal agora? Então é preciso que, no mínimo, que o governo tenha bom senso de fazer o encaminhamento para a Assembleia Legislativa. Eu não concordo com esse projeto, eu vou vetar. Então que faça o encaminhamento imediatamente desse projeto para que o governo seja dono, seja então o que deu início a essa matéria e que não tenha nenhum pressuposto aí de inconstitucionalidade, ilegalidade ou qualquer outro argumento contrário que seja. Então fica aqui nosso registro pela nossa indignação em relação a esses vetos indiscriminados que o governo tem encaminhado e simplesmente passa como desapercebido, como se não estivesse acontecendo nada, para pessoas que votaram a favor. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Item 3, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, do veto parcial ao projeto de lei 129 de 2024, de autoria do deputado Irini Lopes, que estabelece princípios e diretrizes para a criação de grupos reflexivos e responsabilizantes para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Publicado no ar digital do dia 13 de 3 de 2024, mensagem de veto 44 de 2024, publicado no ar digital do dia 11 de 12 de 2024. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Com a palavra o deputado Dari Pagui. Senhor presidente, recebo o veto parcial do projeto de lei 129/2024, de autoria da deputada Irini Lopes, que estabelece princípios e diretrizes para a criação de grupos flexivos e responsabilizantes para autores de violência doméstica e familiares contra a mulher. Quero só aqui dizer para os presentes, nós tivemos uma conversa bacana agora com a deputada Irini e nós vamos analisar melhor o veto parcial e vou pedir vista e nós vamos liberar amanhã. Muito obrigado, deputado Dari Pagum. Na forma do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, ficam sobrestadas todas as demais matérias da pauta de hoje. Antes de passarmos à ordem do dia, eu quero fazer aqui 3 determinações aqui da presidência da Casa. Primeira determinação, considerando o disposto no artigo 178 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, determina juntado o projeto de lei 271/2025, de autoria do deputado Irini Lopes, ao projeto de lei 181/2025, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli, por versarem sobre matérias correlatas, a adoção de critérios que caracterizem discriminação contra estudantes e pesquisadores em virtude de gestação, parto, nascimento de filho, nos processos de seleção ou renovação para bolsas de estudo. Outra determinação da mesa diretora, considerando o disposto no artigo 178 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, determina juntado do projeto de lei 94/2025, de autoria do deputado Gandini, ao projeto de lei 82/2025, de autoria do deputado Alcântara Filho, por versarem sobre matérias correlatas, diretrizes para a climatização das instituições de ensino públicos e privados no Estado do Espírito Santo. A última determinação da mesa é, considerando o disposto do artigo 172 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, determina juntado o projeto de lei 232/2025, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli, ao projeto de lei 131/2023, de autoria do deputado Deninho Silva, por versarem sobre matérias correlatas, programa de educação física adaptada para alunos com deficiência nas redes de ensino público e privado do Estado do Espírito Santo. Passaremos agora à fase das comunicações. Deputado Danilo, antes de passar para a fase das comunicações, a pedido
da direção da nossa Polícia Científica, eu gostaria de fazer um pedido de minuto de silêncio, que não foi feito junto com os demais, porque foi nos solicitado agora, que é em memória do jovem profissional da perícia científica, da nossa Polícia Científica, Arthur Moreira Santos, que Vossa Excelência fizesse o pedido de um minuto de silêncio em homenagem a esse grande profissional que esteve junto da gente durante 3 anos, exercendo a atividade de perito oficial do Estado do Espírito Santo. Deputada Janete, no começo da sessão, eu pedi um minuto de silêncio, também pelo falecimento do perito oficial Arthur Moreira Santos, que atuava no Departamento de Perícia e Análise de Identificação Criminal da Polícia Científica do Espírito Santo. Profissional competente e dedicado. Arthur fará muita falta à Polícia Científica e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Meus sentimentos aos familiares, amigos e colegas. Nós já fizemos. Então, fica daí, só gostaria que incluísse o nosso nome nesse pedido. Naturalmente, foi feito, quando o senhor leu, não foi compreendido, o pessoal da direção veio nos solicitar que fosse feito. Mas já que Vossa Excelência registrou, nós ficamos contemplados. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Presidente, nobres deputados, servidores dessa casa, público presente, que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Alice, eu quero fazer um desabafo aqui hoje. E a pergunta é assim, por que o povo está de saco cheio com a política? É por culpa dos próprios políticos. Se o povo está de saco cheio com a política, é por culpa dos próprios políticos. Aqui no Estado, não sei se nos outros estados, mas aqui no Espírito Santo, alguns, principalmente, que estão querendo colocar o nome para governo, já estão pensando na eleição do ano que vem, anteciparam a eleição, estão participando de festividades, saem abraçando todo mundo, estão fazendo eventos, mas esquecendo de cuidar do básico. E aí vai um recado claro para quem quer ser governador do estado: cuida do básico primeiro, para depois se preocupar com o ano que vem. Vou pedir para soltar o vídeo aí. Essa semana, nesse final de semana, teve um leilão solidário, uma festa excepcional, o maior evento solidário do país, e essa é a rodovia que liga Aracruz a Guaraná. Olha o tamanho desse buraco. É um dos buracos. Essa rodovia, eu já tenho cobrado muito aqui a manutenção dela, a revitalização. O governo já me deu a palavra que está tramitando já com prioridade para que se faça a revitalização dessa rodovia. Mas a pergunta que fica aqui é para o vice-governador. O vice-governador Ricardo esteve no evento, foi lá com a camisa do Brasil, todo patriota, mas como que tem coragem de ir com a avenida cheia de buraco, com a rodovia cheia de buraco dessa? As pessoas que ele estava abraçando lá, a grande maioria na volta estava correndo risco de bater o carro, de desviar do buraco e bater, sofrer um acidente grave. Os que estavam de moto, risco lá, ó, de ter um acidente, de ter um óbito. O sangue, eventualmente, que for derramado nessa rodovia não vai estar na minha mão. Então está na hora de parar de antecipar a eleição do ano que vem e se preocupar com o básico. Preocupar em cuidar do povo. É por isso que o povo está de saco cheio de político. Ah, mas o Pasolini estava na festa também. Pasolini estava lá. Pasolini é do meu partido. Mas aí fica a pergunta para a população de Vitória. Está cuidando do básico? Aí é a população de Vitória que tem que falar. Se ele quer ser governador, ele tem que cuidar da cidade. O de Vila Velha é a mesma coisa. Agora, o vice-governador está rodando o estado inteiro, e aí em evento, em festa, mas em Aracruz, numa situação dessa aí é lamentável. Sim, eu não vou ficar tomando pancada do povo lá, eu estou fazendo o meu papel, eu fui eleito para cobrar, eu fui eleito para fiscalizar, para indicar, eu tenho dialogado, mas se o governador, se o vice-governador que quer ser governador, quiser ser elogiado lá pela cidade, reconhecido pela cidade, vai fazer o básico, aproveita que está passando lá, vê a situação caótica que está as rodovias da nossa cidade e atende o nosso pedido. Atende o nosso pedido para revitalizar as rodovias. O governo do estado tem investido muito, é verdade, mas para que antecipar a eleição? Tem o pessoal aqui, ó, os peritos estão aqui, Polícia Científica aqui, ó, já quase 2 anos já
Atende a turma aqui que merece ser dialogado, não é só ir para a festa para apertar a mão dos outros, não. Deputado Sérgio. Não, o que eu quis dizer é que eu acho que ele tinha perdido a carona de helicóptero, por isso que ele foi lá, de carro lá em Aracruz, né? Porque se as autoridades andassem menos de helicóptero, ia conhecer a triste realidade das estradas capixabas, só isso. Então, isso é verdade, assim, eu não sei, eu presumo a gente que só vê helicóptero voando com autoridades, inclusive deputados que têm cadeira cativa, que é pelo que a gente vê. E, quer dizer, cada viagem que o governador faz numa cidade que ele vai de helicóptero, ele não está conhecendo a realidade da BR para chegar, das rodovias, né? Porque ele é responsável pelas rodovias para poder chegar. Então, a gente vê que, até parabenizo o Ricardo, se ele foi de carro lá, que foi corajoso, porque a gente sabe o que é essa estrada, há muitos anos que liga Aracruz a Ibiraçu, nessa que o senhor está se referindo, essa estrada é conhecida como a estrada da morte, né? Porque, principalmente em períodos de férias, verão, devido à beira das praias lá. Mas parabéns por tocar no assunto, porque realmente a gente vê os políticos agora, a gente vê Vitor Voga, Fabiana Toste, Letícia da fez isso, coligação, fulano vai de partido, parece que estão fazendo campanha eleitoral, só estão esquecendo de conversar com o povo, estão conversando entre eles em gabinete. Você pode olhar que as notícias políticas agora só se refere às eleições do ano que vem, quando na verdade nós estamos mais de um ano ainda para começar as eleições. Isso faz com que os mandatos sejam reduzidos, porque parece que é um ano para pré-campanha, um ano para campanha, um ano de mandato, já começa no segundo ano só falar nas próximas eleições, e os próximos problemas vão chegando e vão se acumulando, e a gente vê o estado do Espírito Santo tendo as piores estradas do Brasil. A gente vê isso, piores do Brasil. Não estou comparando com São Paulo, Castelo Branco, essas coisas não, é com outros estados, porque a gente vê mesmo, inclusive as nossas BR, as nossas bancadas, a bancada federal não tem moral para botar uma eco para trabalhar, que você vê que a 259 começa em João Neiva, vai quase a Belo Horizonte, sem uma duplicação, e a metade do estado do Espírito Santo da região noroeste sofre com essa falta de olhar da bancada federal. E quanto ao governo do estado, eu acho que poderia se melhorar. Parabenizo ele pela estrada 080 Colatina Linhares, que realmente antes dele era uma cratera, hoje realmente é uma estrada que inveja até 259, tem pequena perto de Humaitá, mas tem duplicação. E a 259 não tem 1 metro sequer de duplicação. Obrigado, deputado, que colocou um ponto que eu não sei se o vice-governador foi de carro, de helicóptero, talvez é por isso que eles não viram a situação, mas eu estou trazendo aqui, já fiz várias indicações, já tem dialogado, e aí fica o pedido, vão olhar para as rodovias da região, está buraco puro, asfalto que tem 20, 30 anos, que está igual o Sorrisal, chove e aí dissolve o asfalto. E aí aqui, eu apresentei um requerimento de informações hoje, eu quero saber quanto que o Estado tem gastado com operação tapa-buraco, porque no meu modo de vista, pode ser que estão gastando ainda mais do que se fosse revitalizar. Será que compensa mesmo? Será que tem alguma treta? Eu quero saber disso, mas fica aqui para finalizar, presidente. Se o asfalto lá for revitalizado, se eles fizerem manutenção devida, eu vou ser o primeiro a vir aqui para parabenizar o governador, o vice-governador, mas fica o recado, pare um pouco de antecipar a eleição, de se preocupar com o ano que vem e vamos cuidar da população que está pagando imposto e está pagando muito caro. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alcântara Filho. Antes de chamar o próximo orador, quero fazer aqui 2 correções no expediente. O item 33 do expediente de hoje, onde se lê Projeto de Lei 521/2024, leia-se Projeto de Lei 330/2024. E no item 37 também do expediente de hoje, onde se lê Projeto de Lei 150/2025, leia-se Projeto de Lei 150/2024. Com a palavra o deputado Coronel Hélio. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba,
em especial nossos cumprimentos a todos os integrantes da Polícia Técnico-Científica que mais uma vez estão nas nossas galerias, reivindicando por melhores salários, por melhores condições de trabalho. Continuo contando com o meu apoio e meu voto incondicional aqui na tribuna, na votação em melhores condições de trabalho, dignidade e valorização de vocês. Senhor presidente, nós gostaríamos que fosse postado ali uma matéria sobre uma decisão judicial relativo ao piso salarial dos professores. Está na ordem inversa ali do que eu solicitei, mas esse piso nacional dos professores não é um privilégio, mas é um direito fundamental. E a sentença representa uma conquista significativa para esses profissionais e suas famílias. E o impacto dessa decisão, segundo o advogado Amarílio Santos, ele vai além da esfera jurídica, proporcionando mais dignidade e segurança financeira a todos os profissionais de educação. Coloca aí, fazendo um favor, isso aí. Aquela decisão ali diz notícia de que o Ministério Público Federal notificou dezenas de prefeituras no estado do Espírito Santo com relação ao piso nacional do magistério. E dentre as prefeituras notificadas, passa aí, está lá Muniz Freire, sendo que em Muniz Freire, um grupo de professores estão fazendo um movimento. Eu gostaria de fazer uma leitura em apoio à movimentação dos professores de Muniz Freire. Diz o seguinte, que nós iniciamos um movimento legítimo e pacífico, impulsionado unicamente pelo sentimento de justiça e pela defesa do cumprimento da legislação no sentido federal, que estabelece o piso nacional do magistério, além da regulamentação do auxílio combustível, essencial para os professores. Esse movimento surgiu de forma independente, sem qualquer vinculação político-partidária, e é organizado e conduzido pelos próprios professores, movidos pela necessidade urgente de valorização profissional e na busca de condições mínimas para exercer com dignidade o trabalho de excelência que eles realizam todos os dias. Com apoio das assessorias jurídicas, eles seguem rigorosamente todos os trâmites legais. Reiteradamente, eles buscam o diálogo com a Prefeitura Municipal que, embora afirme estar aberta à conversa, tem se omitido de prestar esclarecimentos e apresentar soluções. Então, diante das repetitivas tentativas frustradas de negociação, realizam uma Assembleia Geral, onde foi eleita uma comissão representativa e deliberada a deflagração de uma greve parcial. Foi uma decisão difícil, tomada com grande responsabilidade, mas necessária diante do descaso enfrentado. Ao contrário de que alguns pensam, os alunos são, sim, a maior preocupação desses profissionais da educação. Então, para início da greve, eles cumpriram todas as exigências legais, protocolaram os documentos à Prefeitura, o Ministério Público, as unidades escolares foram notificadas oficialmente sobre a paralisação. Então, nós estamos aqui hipotecando nossa confiança, nosso respeito ao movimento que é feito pela educação em Muniz Freire, em atenção à valorização, mobilização e também à qualidade do ensino que eles estão buscando naquele município. Mais uma tentativa de calar a voz do servidor que almeja por qualidade, por valorização, por capacitação e nada mais do que simplesmente que a lei federal seja cumprida no município de Muniz Freire, assim como o Ministério Público Federal notificou dezenas de prefeituras do Estado do Espírito Santo para que cumpra o piso nacional do magistério. Então fica aqui nosso apoio incondicional a todos os profissionais de educação de Muniz Freire que nesse momento estão desencadeando um movimento em Muniz Freire em prol da educação, em prol de valorização. O segundo item, por favor, relativo ao fechamento de uma escola do campo em Bom Recreio, município de Irupi. Nós recebemos um texto, diversas fotos, tratando sobre a proposição do município de Irupi no meio do ano de fechar uma escola rural, uma escola do campo. Eu sou totalmente favorável à existência dessas escolas para manter os alunos próximos da sua cultura, da sua tradição, das suas casas, para não gerar
despesa para o município em transporte escolar. E o município de Irupi está indo no sentido contrário, no sentido de fechar a escola de educação do campo. Então, senhor presidente, a própria administração, os próprios professores, os próprios servidores de lá, elas se manifestaram que tiveram já diversos pedidos, pedindo ajudante, pedindo cuidador, nada do que está passando, nada do que está sendo necessário para a escola desenvolver e atender aos alunos foi atendido. Então, muitos alunos especiais sozinhos, então surgiu a oportunidade, né, de um outro serviço. A professora acabou por abandonar a escola, então comunicou a saída à administração pública, que simplesmente ela decidiu tirar os alunos dali, passar para uma escola próxima e que transportar esses alunos dessa comunidade até a outra escola seria a ação, o encaminhamento mais fácil para o município. Então nós aqui, em nome da sociedade de Bom Recreio, município de Irupi, nós fazemos um apelo ao município, aos seus gestores, ao Paulino, ao vice-prefeito, à secretária de Educação que esteve pessoalmente no local, que não feche essa escola, que atenda a reivindicação e a reclamação dos pais e responsáveis por esses alunos, que é um absurdo, é uma grande covardia fechar uma escola da zona rural. Principalmente fechar porque não tem servidor em número suficiente, sendo que eu tenho certeza que voluntariamente existem vários servidores, existe uma lista de espera das pessoas para serem nomeadas no cargo de temporário que possa estar indo nesse local e substituindo a professora, substituindo a pedagoga, substituindo a cuidadora e todos os profissionais que têm necessidade para o funcionamento daquela unidade escolar, não é? Terceiro assunto, senhor presidente, é com relação a uma proposição, através de um diálogo franco, muito tranquilo, no município de Una, região do Caparaó Capixaba, nós observamos que todos os agricultores, todas as famílias de agricultura familiar da região, a maioria delas tem produção de fruta, de horticultura, de diversos derivados que são comercializados no Ceasa em Vitória, e que, pasmem os senhores, o grande absurdo, que os produtos que são produzidos na região do Caparaó Capixaba, eles são transportados para o Ceasa aqui em Vitória, e depois, simplesmente, os mesmos produtos são levados daqui do Ceasa para a nossa região para ser distribuídos. Então, o nosso amigo Irim, o nosso querido Irim, da região do Iuna, Irupi, ele nos fez uma proposta simples, que nós já foi objeto, inclusive, de uma indicação nossa, para que a região do Caparaó tenha um Ceasa regional, com capacidade de absorver toda a produção da agricultura familiar e também dos agricultores, cafeicultores e dos pecuaristas da região, e possa esse local ser o local de nós concentrarmos todos os produtos que são produzidos para facilitar e diminuir, inclusive, o valor, porque nós pagamos o frete para Vitória e o frete no sentido contrário. Então nós podemos gerar emprego, renda e o desenvolvimento social daquela região se nós tivermos um Ceasa regional na região do Caparaó Capixaba. Então fica aqui a reivindicação de todos os produtores rurais, todos os agricultores que querem produzir além do café, querem ter uma produtividade extra, para que essa produtividade com a hortaliça, com a fruticultura, possa manter subsistência na entre-safra do café. E quando o café vier, como agora, eles estão pagando café, que possa a renda do café já ficar livre para outros investimentos. E essas atividades de fruticultura, de horticultura, possa representar um grande avanço, porque para pagar a energia, para pagar o IPVA do carro, para pagar os insumos, para pagar a farmácia, com certeza essa atividade extra à cafeicultura, que com certeza vai ser acolhida pelo Ceasa regional, possa ser um motivo, um ícone para alavancar o desenvolvimento social e econômico da região do Caparaó Capixaba. E quarto, por último, senhor presidente, se o senhor me permite, é publicar ali algumas fotos referente ao que está acontecendo na rua Antônio Regis dos Santos, no bairro Itapuã, em Vila Velha. As casas estão sendo
demolidas para a construção de prédios, pela especulação imobiliária. E os senhores não vão acreditar no que está acontecendo. Um total desrespeito ao Código Civil, porque pelo menos 1,5 metro das construções urbanas têm que ser respeitadas na divisa entre as casas. E essas estruturas que estão sendo construídas de prédios com bate-estacas estão comprometendo as estruturas das casas na região, porque são casas híbridas, germinadas, e que com aqueles bate-estacas e aquelas altas construções estão impactando diretamente essas construções, trincando as casas, colocando em risco as estruturas das casas que existem lá, porque são casas germinadas, e simplesmente o poder público fecha os olhos para isso tudo. Então, em respeito àquela comunidade, às pessoas que estão sendo severamente atingidas, eu peço que seja encaminhada nota taquigráfica ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, à Secretaria de Meio Ambiente, à Prefeitura de Vila Velha, à fiscalização para que esteja no local, garantindo o direito daqueles cidadãos que pagam seus impostos e têm direito de ter, né, o serviço prestado pelo município, pelo Estado, garantindo que eles não sejam covardemente abandonados pelo poder público. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, deputado Darir Pagum. Deputado Danilo Baense, nosso presidente em exercício neste momento, quero aqui cumprimentar os deputados, as deputadas, quem nos acompanha pela TV, Assembleia, pelas redes sociais. Quero aqui, senhor presidente, registrar o grande leilão solidário que aconteceu nesse último sábado no município de Aracruz. Quero aqui parabenizar todas as pessoas, principalmente o nosso amigo Hétero, que é o grande líder daquele movimento, junto com os empresários, com a população de Aracruz, que arrecadou muitos recursos, principalmente para ajudar o hospital da cidade de Aracruz, sindicato, asilo. Então, queria aqui parabenizar, deputado Gandini, esse leilão que foi muito importante para a região de Aracruz. Eu ouvi aqui, senhor presidente, o nosso amigo, colega de plenário, deputado Alcântara, que inclusive é de Aracruz, reclamando de um buraco em uma AES do Estado. Só para lembrar quem nos assiste nesse momento, essa rodovia, essa AES, já está no planejamento do DR, esse recapeamento desse asfalto, mas eu gostaria aqui de lembrar toda a população, principalmente quem nos assiste, que Aracruz tem sido um município muito importante para o governo do Estado, para o nosso governador Renato Casagrande, que tem um parceiro em Aracruz, que é o nosso prefeito Coutinho, onde ali os investimentos que o Estado já colocou, acreditando na gestão do prefeito, só para Vossa Excelência ter uma ideia, no contorno da Barra do Saí, foi mais de 67 milhões de reais. Na AES, que liga a sede do município ao distrito de Santa Rosa, mais de 25 milhões de reais, deputado Gandini. Fora a barragem de Piraquiaçu, o investimento de mais de 30 milhões de reais. No todo, fora o FUNPAS, Fundo Cidades. Então, assim, o Estado do Espírito Santo tem ajudado muito o município de Aracruz. O valor global lá hoje, né, que está sendo tramitado, que os processos ainda estão em tramitação, é um valor global de mais de 894 milhões de reais. O que estão em andamento
para o município de Aracruz é mais de 737 milhões de reais. E o que já foi concluído, mais de 131 milhões de reais. Isso quer dizer que é muitos recursos que foram investidos no município de Aracruz. E tem gente que está reclamando de um simples buraco. Eu quero aqui, assim, dizer para toda a população do município de Aracruz que o governo do Estado do Espírito Santo está investindo nos 78 municípios capixaba, inclusive no município de Aracruz, que é um município que eu acredito que todos os capixabas frequentam, tem belíssimas praias como a Barra do Saí, Santa Cruz, Putiri, diversas outras praias, e nós temos uma economia forte, o município de Aracruz, e isso se deve também ao prefeito, à gestão do prefeito Coutinho. Dizer que nosso governador, Renato Casagrande, nosso vice-governador, tem andado, todos os municípios capixaba, tem feito entregas em diversas obras, anunciando obras, inaugurando obras. Então, o nosso Estado do Espírito Santo hoje está com uma gestão eficiente, as contas equilibradas, nota A, mais do Tesouro Nacional. Então, o Estado está equilibrado, ele tem condições de ajudar os municípios capixabas. E eu quero aqui parabenizar a gestão do nosso governador, Renato Casagrande, parabenizar na figura também do nosso vice-governador, Ricardo Ferraz, que tem sido um vice-governador atuante, um vice-governador que está de mãos dadas com o governador Renato Casagrande, que sabe dos compromissos do governo nos municípios capixaba. Então, eu queria aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dizer que o Espírito Santo hoje está trabalhando muito porque tem gestão. E quando tem gestão, sobra dinheiro para investimentos, para ajudar todos os municípios do nosso Estado do Espírito Santo. Senhor presidente, quero também dizer que nós estamos muito felizes por visitarmos, essa semana, por exemplo, visitei o município de Itarana, município de Itaguaçu, município de Laranja da Terra, o nosso município de Baixo Guandu, visitando obras, investimentos que o Estado está fazendo, nós estamos acompanhando de perto. Eu quero aqui dizer para Vossa Excelência que nós precisamos, a partir de agora, mostrar o que o Espírito Santo é, porque o Brasil já conhece, o Brasil sabe como está sendo a administração aqui no Espírito Santo, mas tem muitos capixabas que precisa ter esse conhecimento do que está acontecendo no nosso próprio Estado do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é um Estado exemplo para o país, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Dari Pagum. Com a palavra o deputado João Coser. Deputado João Coser, por isonomia, tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje o meu desejo é fazer um relato das duas viagens que eu fiz nos últimos 15 dias. Na semana passada, eu saí que na quarta-feira, fui ao município de Linhares, reuni com produtores rurais, empresários, lideranças do movimento social, de partidos políticos, e fui recebido pelo nosso companheiro, prefeito Lucas Escaramuça, agora prefeito da cidade de Linhares. Muito importante, tive a oportunidade de, naturalmente, colocar o mandato ainda mais à disposição, ouvir demandas e sugestões daquela cidade. Logo em seguida foi a Marilândia, também tive a oportunidade de conversar com lideranças sindicais, trabalhadores do campo e da cidade. E à noite participar de um grande debate na cidade de Colatina, onde tivemos a oportunidade de fazer um relato, uma prestação de contas do nosso mandato e também colocando à disposição para as demandas daquela cidade, a Associação de Produtores
e também da área urbana. No dia seguinte, nós acordamos em Pancas, tivemos com o vice-prefeito Pera, tivemos com lideranças empresariais, tivemos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tivemos uma boa demanda e almoçamos por Pancas. Depois fomos a Alto e Novo com o prefeito Alessandro, lideranças também sociais e principalmente aqui, Homem do Campo, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais também. À noite nos reunimos em Mantenópolis, mas antes da reunião da noite estivemos com o prefeito Lúcio, a vereadora Gina e Valtinho, entre outros vereadores, a Gina e Valtinho, companheiros nossos de caminhada e de partido. Muito importante que aquela cidade está em perspectiva de grande desenvolvimento, mas lógico que ela demanda atenção dos mandatos da Assembleia do Governo do Estado e também atenção aqui do Poder Legislativo, por isso colocando o nosso mandato à disposição da cidade. No dia seguinte fomos a Barra São Francisco. Na cidade de Barra São Francisco estivemos com o prefeito Enivaldo dos Anjos, tivemos com o vice-prefeito Wanderson Melgaço, tivemos com vereadores, lideranças do campo, produtores rurais, lideranças da cidade, empresários também do setor de comércio, de combustível, entre outros. Depois tivemos uma grande reunião com trabalhadores e produtores rurais da agricultura familiar no sindicato. Muito importante aquela reunião, conversamos sobre demandas, várias demandas, e agradecer aqui presencialmente o Silvestre, que é o presidente do STR de Barra São Francisco. À tarde fomos a Ecoporanga, fomos recebidos pelo prefeito Zé Luiz, conversamos com produtores, empresários e também companheiros do nosso partido naquela cidade. E voltamos à noite para uma grande reunião na cidade de Barra São Francisco, aí sim, com dirigentes, militantes partidários, vereadores, ex-vereadores, neste caso acompanhado do deputado federal Helder Salomão. No sábado tivemos a oportunidade de participar de um grande encontro na cidade de São Gabriel pela manhã e um grande encontro na cidade de São Mateus à tarde, recebido por muitos companheiros, mas um destaque para a nossa vereadora Valdirene, que fez uma boa fala e que tem naturalmente nosso apoio, nossa solidariedade, também o companheiro Chiquinho da cidade de Boa Esperança. Muita gente boa, reunindo, debatendo e conversando conosco, incentivando o nosso mandato. Concluímos a semana retrasada e agora essa semana repetimos a dose na região sul. Na região sul nós começamos com Marechal Floriano, reunião com vereadores, com lideranças empresariais, sociais e do campo também, foi muito importante. À noite tivemos uma grande reunião na cidade de Afonso Cláudio, muito bacana, uma reunião ali sim, com representantes mais rurais um pouco do que urbanos, mas também com lideranças da cidade, vereadores, presidente da Câmara, muita gente importante nessa cidade de Afonso Cláudio. Dia seguinte foi a Conceição do Castelo, o prefeito Valbinho, Valber Vargas, presidente da Câmara, mais vereadores presentes, fizemos a abertura da Conferência Municipal da Assistência Social, um momento importante da cidade, estão debatendo com profissionais de diversas cidades, inclusive aqui da nossa cidade de Vitória, pessoas conhecidas do meu período ainda da Prefeitura. No dia seguinte fomos a Muniz Freire, uma grande reunião na cidade de Muniz Freire, uma reunião com o prefeito Dito, muito importante compreender a realidade, os desafios daquela cidade, lá passando por dificuldades, mas sempre contando muito com o nosso mandato, contando também com a Assembleia Legislativa. Dia seguinte, à tarde fomos a Jerônimo Monteiro, mas antes de chegar a Jerônimo Monteiro passamos por outras cidades. Passamos por Iuna, Irupi, Ibitirama, depois à noite na cidade de Jerônimo Monteiro. Conversamos com o prefeito de Jerônimo Monteiro, Zé Valério, com o vice Genaldo, com vereadores daquela cidade, mais uma vez colocando o nosso mandato à disposição e a serviço da cidade, junto com Júlio da Fetais, que hoje é assessor da Casa Civil. Julinho nos acompanhou nesse encontro, a sua região, a região sul, nos acompanhou também na região norte, foi importante. E nessa caminhada passamos pela cidade do Coronel Wellington, que nos recebeu lá, que era aqui de público, agradecer a Vossa Excelência. O encontrei numa comunidade da periferia, na casa de uma senhora que nos ofereceu um belo café e um pãozinho também muito bom. Obrigado, Coronel, por nos recebido com tanto carinho também naquela cidade. Nosso mandato colheu demandas de associações, de produtores rurais, associações, sindicatos, lideranças políticas da população de forma geral, nas ruas, no comércio,
E, naturalmente, orientação. Todo mundo dá uma sugestão, faz uma cobrança, dá um aconselhamento para o exercício do nosso mandato. Isso é muito bom. E tive também na volta, eu acabei tendo a oportunidade de passar na Cachoeira da Fumaça, relembrar meus velhos tempos, presidente Danilo. Quando era jovem, eu gostava muito de acampar. Uns 20 anos eu fiz acampamento e Cachoeira da Fumaça, ainda no tempo que era mais selvagem, era um lugar muito gostoso, continua sendo muito gostoso, está muito bonito. Passei pela Cachoeira da Fumaça e lá recebi uma demanda de várias pessoas, incluindo uma demanda do Vigia, que pede um asfaltamento da avenida que vai, da estrada que vai, da S487, Cachoeira da Fumaça até Itaipu. É uma demanda daquela comunidade, porque o Revsol, o Caminhos do Campo, para dar acesso à população, eles pedem essa obra também. Então, enfim, trabalhamos muito e no sábado tivemos uma grande plenária no município de Alegre, aí já com a presença do deputado Helder, do deputado Irine, do Júlio da Fetais, e também à tarde na cidade de Cachoeira do Itapemirim. Uma volta pelo norte e pelo sul, completando 23 municípios, muito importante, faz parte de um processo de debate interno também nosso, mas principalmente discutindo e demandando, colocando mandato a serviço da comunidade, colocando mandato sempre muito próximo da população. Muito feliz porque, como homem do campo, neto, filho, produtor rural, compreendendo a importância da agricultura familiar, nós percebemos que o homem do campo está num momento feliz. Tem desafios, tem chuva, tem todo tipo de dificuldade, mas principalmente a colheita do café está indo muito bem, o valor tem uma queda nesse momento, mas daqui a pouco, se Deus quiser, o café volta a crescer, as pessoas estão mais felizes. O comércio, deputado Gandini, no final de semana, sexta e sábado, muita gente no comércio. Todas as cidades estão comprando, porque quem trabalha na roça está recebendo 40, 50 reais para apanhar uma saca de café. Pega 10 por dia, já dá 500 reais por dia. Então tem um recurso para melhorar a sua vida como trabalhador rural. E o produtor, pequeno produtor, o agricultor familiar que tem uma pequena propriedade, também está melhorando de vida porque o café tem um bom preço, entre outros produtos. Então estou feliz porque todo mundo está vivendo melhor, perspectiva de melhoria de renda, qualidade de vida para a população. Também tivemos com professores do IFES, tivemos com o pessoal da UFES de Alegre, muita gente acumulando tanto conhecimento quanto melhorando a qualidade de vida através de sua renda, do seu trabalho. Fica aqui a minha gratidão profunda ao pessoal do campo, todas as pessoas que me receberam, aos prefeitos que tiveram gestos generosos de receber em seus gabinetes, também vereadores, presidentes de Câmara, companheiros de partido, companheiros de caminhada, produtores, trabalhadores rurais do campo e da cidade, tá bom? Fica aqui a minha gratidão, porque é muito bom ser deputado estadual, é muito bom chegar nessas casas do interior, aí tem aquele cafezinho bom, às vezes muito doce, mas tem também um pãozinho feito em casa, uma mentira, muito carinho das pessoas, muito acolhimento. Então, com certeza, faz bem, a gente volta com a alma lavada, vem com o espírito alegre, continuar o trabalho aqui na Assembleia, representando com dignidade quem nos colocou aqui. Eu tive só no Norte 12 mil votos, no Sul 6 mil votos. Só os 18 mil votos do interior já daria para ser deputado estadual, mas depois, com a grande vitória, chegou a 58 mil votos. Sou muito grato a Deus e as pessoas que confiaram e confiam em mim. Continua a minha caminhada, acabei fazendo publicidade, propaganda, porque, como eu sou pré-candidato a deputado federal, acabei comunicando isso às pessoas por onde passava e já estou recebendo muito carinho e também compromissos, promessas que vão me ajudar já no ano que vem. Então, sem colocar o carro na frente dos bois, se Deus me der saúde, se eu continuar firme como estou hoje, serei candidato a deputado federal no próximo ano. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado João Coser. Presidente, pela ordem. Pois não, deputado Alcântara. De forma breve aqui, enquanto o nosso deputado Dari também, nosso deputado Gandini se prepara para fazer a fala. O deputado Dari achou que eu tinha saído e citou meu nome aqui, fez uma fala. Eu quero restabelecer a verdade, dizendo que o deputado Dari esteve lá no evento, no leilão solidário, mas talvez ele tenha pegado carona no helicóptero do governo e, não, de fato, não conhece a realidade da nossa cidade. Quero convidar o deputado Dari a andar em Aracruz para ver que o que ele fez aqui foi passar vergonha, dizendo que eu estou reclamando aqui de um buraco. Eu estou falando de algumas rodovias e restabelecendo a verdade. Eu elogiei o governo que tem investido muito, mas vim aqui fazer uma fala
traduzindo a sensação do povo de que essa antecipação da eleição só interessa a quem quer ser candidato ano que vem ou quem está aqui na política para ficar puxando o saco dos outros. E eu não estou aqui para puxar saco de ninguém não, estou aqui para defender o povo. Fica aqui o recado do deputado Dario, o convite para não passar lá de helicóptero ou não falar sem conhecer a cidade. Entra no carro comigo que eu vou mostrar como é que está a situação da rodovia de Aracruz-Guaraná, que está cheia de buraco, muito buraco grande. O governo já assumiu o compromisso comigo de recapear, mas não fez, e nem tapa-buraco está fazendo. Tapa-buraco é obrigação. O prefeito, que ele elogiou aqui também, que só sabe se promover lá com obra do governo do estado. Prefeito foi lá anunciar tapa-buraco na rodovia de Coqueiral, que é outra rodovia que está fazendo vergonha, a S010. Deputado Dari falou aqui achando que eu não estava, foi embora, mas eu estou aqui para restabelecer a verdade, para dizer que as rodovias de Aracruz estão um caos, e quem quer ser governador no ano que vem, que tem a caneta na mão, que se digne a ir lá para resolver o problema básico da cidade. Deputado Dari está convidadíssimo a andar a Aracruz e ver que se tiver algum acidente lá, se tiver algum óbito por causa dos buracos, porque está gravíssima a situação lá, se tiver sangue derramado em qualquer das rodovias, o sangue não está na minha mão, vai estar na mão de quem tem a caneta e não está resolvendo, e de deputado que fica aqui só puxando o saco do governo. Obrigado, presidente. A palavra do deputado engenheiro José Esmeraldo. Não respondendo, com a palavra do deputado Capitão Assunção. Não respondendo, com a palavra do deputado doutor Hudson Leal. Não respondendo, com a palavra do deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra do deputado Pablo Muribeca. Não respondendo, com a palavra do deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, com a palavra do deputado Vandinho Leite. Não respondendo, com a palavra do deputada Janete de Sá. Não respondendo, com a palavra do deputado Alexandre Chambinho. Não respondendo, com a palavra do deputado Deninho Silva. Não respondendo, com a palavra do deputada Raquel Lessa. Não respondendo, com a palavra do deputado Alain Ferreira. Não respondendo, com a palavra do deputado Fábio Duarte. Não respondendo, com a palavra do deputado Bispo Alves. Não respondendo, com a palavra do deputado Gandini. Por isonomia, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, todos que nos acompanham pela TV, nossos funcionários da Assembleia. Hoje eu quero falar, senhor presidente, de um assunto da cidade de São Mateus. Nós estamos vendo há alguns dias uma luta constante para resolver um problema crônico que já vem de quase de uma década, que são os alagamentos em Guriri. A gente tem uma situação extremamente complicada no local e que está sendo enfrentada pelo atual prefeito, Marcos da Cosivip. Eu queria passar um vídeo para todos conhecerem a realidade do que está acontecendo nesse momento. Escola, ó. Dentro da escola, a chuva deu uma parada, mas a água está entrando ainda, ó. São imagens de Guriri, e inclusive esse alagamento, ele tanto no trecho norte quanto no trecho sul, afetando escola, afetando o funcionamento das entidades públicas, dificultando a vida das pessoas. Caos geral na cidade, e que pela primeira vez, e aí é o que eu gostaria de falar no dia de hoje, pela primeira vez a gente vê ações concretas sendo feitas. Vocês podem ver aí o maquinário na rua, cavando valas, botando os tubos para escoar essa água, essa quantidade de água absurda, e que tem acontecido praticamente anualmente, essa enchente causando um desastre para os moradores daquela região. Então o prefeito decretou estado de emergência no município, e tenho certeza de que
Pela primeira vez a gente está vendo um prefeito enfrentar, a gente vê ele na chuva, vê lá junto com o maquinário, as empresas da região. Queria parabenizar as empresas que se juntaram, boa parte desse maquinário, boa parte desses equipamentos, tanto bombas quanto tubulação, foram doadas pelas empresas locais. Então quero parabenizar o enfrentamento que está sendo feito. Nós temos, acabei de me atualizar com o presidente do DR, e a obra está contratada, a obra de macro drenagem está contratada, o canteiro de obras está sendo finalizado e a obra será iniciada em breve. As pessoas vão poder ver as obras acontecendo para ter uma solução definitiva. Nós precisamos de uma solução definitiva. E eu quero parabenizar mais uma vez, porque eu vi o empenho do prefeito Marcos da Cosivip de manhã, de tarde, no fim de semana, fazendo o possível para resolver essa situação que já vem de muito tempo. Infelizmente, ninguém enfrentou de frente como ele está enfrentando nesse momento. E eu tenho certeza que, junto com o apoio dessa casa, apoio do governo do Estado, apoio que ele tem dos vereadores daquela região, nós teremos uma solução definitiva para o município de São Mateus, na nossa ilha de Guriri, que é um destino turístico importantíssimo do Estado do Espírito Santo e pode ser cada vez mais se receber a infraestrutura adequada. Então era isso, senhor presidente, essa é a minha fala no dia de hoje, para parabenizar o prefeito e falar com a população. A solução está contratada, vai ser resolvido e pela primeira vez eu vejo um prefeito enfrentando de frente essa situação, minimizando os impactos, mas em breve teremos uma solução definitiva. Obrigado. Muito obrigado, deputado Fabrício Gantini. Com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos, não respondendo. Com a palavra, deputada Adilson Espíndola, não respondendo. Com a palavra, deputado Zé Preto, não respondendo. Com a palavra, deputado Lucas Polese, não respondendo. Com a palavra, deputado Toninho de Mater, não respondendo. Com a palavra, deputada Irine Lopes, não respondendo. Deputado Gandini, ontem, dia 8, nós celebramos o Dia Nacional do Pastor Evangélico, uma data especial para reconhecer e agradecer a dedicação daqueles que se entregam ao cuidado espiritual, à orientação e ao serviço ao próximo. Com amor, fé e compromisso, os pastores são instrumentos de Deus para consolar, ensinar e fortalecer a caminhada cristã de tantas pessoas. Que o Senhor continue abençoando as suas vidas e ministérios. Eu quero aqui parabenizar o meu irmão, o pastor Derli Baense Moreira, que foi diretor do Colégio Americano, fundou a FABAB, está lá o Luciano lá fazendo um positivo, foi procurador dessa casa aqui, foi o primeiro presidente da Associação dos Procuradores aqui, pastoreou inúmeras igrejas, tanto aqui na Grande Vitória, quanto em Cachoeiro de Itapemirim, São Paulo, Rio Grande do Sul. Quero saudar também o meu cunhado, pastor José Carlos Santos. Pastor Zé Carlos prestou e presta relevantes serviços. Quero saudar também o meu sobrinho, pastor Fábio Baense, foi pastor da Igreja Central aqui em Vitória, hoje é pastor nos Estados Unidos. Eu quero saudar em memória também os meus dois cunhados, pastores Nemias Taylor Reynor, que ficou somente à frente da Igreja de Novo México 46 anos, faleceu agora recentemente, e também o pastor Raimundo Ladislau Rodrigues, meu cunhado. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a presença de todos os nossos deputados, servidores dessa casa, e a você que nos acompanha pela TV Alias e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, presencial, amanhã às 15 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Encerrada neste momento, sessão plenária dessa segunda-feira, dia 9 de junho. 21 novos projetos começaram a tramitar, entre eles, iniciativa de autoria do deputado Deninho Silva, prevê horário diferenciado para alunos que apresentam neurodivergência, alunos das escolas estaduais, alunos com TDAH, por exemplo, pessoas com autismo, terão, se esse projeto virar lei,
lei direito ao horário diferenciado. Isso para facilitar o tratamento delas e acompanhamento em seus tratamentos médicos em relação a essas neurodivergências. Outro projeto aprovado de autoria do deputado Toninho da Emater prevê a criação oficial da Rota da Carne do Sol na região norte do estado, ali em Montanha, Pinheiros, Ponto Belo, uma rota que já existe, né, e seria aí o reconhecimento oficial do Parlamento Estadual a esta importante rota turística lá no norte do estado. Houve ainda a aprovação de indicação do deputado Dr. Bruno Rezende. Essa medida prevê que o material escolar da rede estadual de ensino contenha mensagens de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. Quanto à ordem do dia, não houve apreciação dos projetos que constavam para serem votados. É que dos 5 vetos que constavam da pauta, vetos estes do governador Renato Casagrande e iniciativas parlamentares, apenas 2 foram analisados, eles foram mantidos. O terceiro item, o presidente da Comissão de Justiça, deputado Dari Pagum, pediu prazo para mais análise em relação à matéria. Continue ligado na programação da TV Alice, agora mais perto de você.